Olá, começando agora mais um Cineclube Matinal, podcast de cinefilia sobre a sétima arte. Depois de uma semana de pausa, demos uma folga, estamos de volta aqui com as novidades, as estreias, os filmes que estão em cartaz nos cinemas brasileiros. Estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, que é o nosso QG, novamente na parceria com o crítico de cinema, jornalista, grande amigo Marcelo Perrone. E aí, Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Roger? Legal. Olá. Hoje nós vamos falar, né, Marcelo, sobre cinema europeu que está nas telas aqui das salas de exibição no Brasil. Hum. Vamos falar de três filmes que chegaram, estão chegando agora aí nesses dias nos nossos cinemas. E tem o primeiro que nós vamos conversar, ele tem uma história interessante, porque remete a uma das franquias mais longevas mesmo e rentosas do cinema, que se desenvolveu nos anos 1970, 1980 e que está agora tendo uma volta surpreendente, eu diria até, que é Emanuele. É um filme que o primeiro, lá em 1974, foi dirigido pelo Just Jacquin, diretor francês especializado em filmes eróticos, mais nessa linha, né, de Uhum. um pornô chique. O Emanuele vai por esse caminho, né, o original, e era estrelado por uma atriz holandesa chamada Sylvia Kristel, que acabou estourando mundialmente. O filme fez muito sucesso, Emanuele, em 74, e que deu origem a Sim. essa série aí de filmes para o cinema, também para televisão. Sylvia Kristel se tornou uma atriz internacionalmente conhecida e participou de diversos desses filmes que depois nós vamos conversar aqui, que Até a foram novela aqui no Brasil, dezenas. ela veio fazer ponta Ah, aqui, é né? verdade, até a Ela novela Sylvia Kristel ficou Deus. famosa, vinha para o Brasil, seguida aparecia naqueles programas de TV dos anos 70, 80, era uma grande estrela. Porque o filme, quando chegou no Brasil, ele chegou com atraso, né, por causa da censura, Sim, e aí ela ficou muito famosa, ela era convidada para fazer participação especial nos programas de auditório e novelas da Globo, assim, olha, é fazia verdade, ponta. eu tinha me esquecido dessa parte aqui do Brasil na trajetória da Sylvia Kristel, mas agora Emanuele ganhou uma refilmagem, né, uma nova roupagem, dirigida nessa nova versão pela realizadora, né, diretora e roteirista francesa Audrey Divan, e estrelada por um novo nome aí do cinema francês, que tem despontado em filmes muito interessantes, que é a atriz Noémie Merlan. Ela encarna então essa profissional que viaja pelo mundo e que também descobre e explora a sua sexualidade, o seu desejo em encontros casuais com homens e mulheres, e vai relacionando isso com a sua os seus questionamentos existenciais mesmo, e é por esse lado, com uma viés até de um pouco de empoderamento feminino, que a Audrey Divan, que é a diretora do Acontecimento, né? Esse filme super Uhum. interessante aí, que ganhou o Leão de Ouro, Festival de Veneza. Mas fala um pouco dessa volta de Emanuele aos cinemas e as fantasias, né, Sim. das pessoas. Pois é, eu fiquei surpreendido não só pela volta da Emanuele, né, mas também por dar uma olhada, assim, que a gente sempre pensa em franquias, assim, de 007, Missão Impossível, mas Emanuele, se juntar tudo que já foi feito com Emanuele, acho que chega a mais de 100 títulos, assim, uma coisa impressionante, assim, desde os anos na verdade, o livro é de ele é baseado num livro de É. uma escritora que ela adotava o nome de Emanuele Arslan, que o Ah, nome sim, verdadeiro dela era Maraya Bibi, uma coisa sim. de origem tailandesa, assim. E ela lançou esse livro em 59, e já em 69 teve uma primeira versão que ninguém sabe, assim, só consta que foi feita uma primeira adaptação do livro em 69, mas só em 74 que foi a adaptação oficial com a Sylvia Kristel, que foi a que tornou a Emanuele popular no mundo inteiro. O filme foi um sucesso de bilheteria gigantesco, assim, e foi feito num contexto, assim, de que ele achou um nicho de mercado, porque, estava muito em voga naquela época o cinema pornô, Sim. com o cinema pornô explícito, assim, né. E só que obviamente proibido para 18 anos, apesar de, ter se tornado um gênero popular, inclusive no Brasil, a Emanuele investiu num gênero que se chamava do pornô chique, assim, o soft pornô, assim, Soft que pornô. é o não explícito.
E aí se tornou um sucesso mundial, assim. Teve várias sequências, derivou uma franquia que se perdeu, assim, entre as oficiais e as paralelas, séries de TV. Ficou muito famosa aqui no Brasil umas adaptações daquele no Cine Privé da Band, que passava várias releituras. Mas voltando a esse filme, eu achei curioso, assim, eles tentam retomar o mote do livro, né, original, e do primeiro filme, que é Emanuele. Só que no filme original ela é esposa de uma diplomata, De um diplomata. de um diplomata E que se está passa em Bangkok, né? Que tá aí Nesse agora em Hong Kong. E aí agora, aí nessas viagens que ela vai acompanhar o marido, ela se envolve em diferentes experiências amorosas, afetivas, sexuais, assim, como uma forma de tratar do tédio, das suas insatisfações. Nesse novo filme, a Noémie Merlan, ela é conhecida aqui, talvez, pelo menos para mim, do Retrato de uma Jovem Chamas, Sim, ela que é tá um filme muito bem muito no filme. bacana. Ela é uma das protagonistas, assim, do filme, que é um dos grandes filmes, assim, recentes do cinema, assim. Ela também está em Tar, né? Sim, ela Ela é faz assistente da da maestrina vivida pela Kate isso, Blanchett. Tá em isso, Almas Gêmeas, um filme é, francês. Ela tem sim. sido o rosto mais frequente no novo Sim. cinema Mas francês e é uma tu sabe grande que atriz, né? pra Emanuele eu achei que ela não tá muito adequada pro papel, É, assim. Acho que falta um pouco de carisma pra ela e de sex appeal, que é o principal do personagem, assim, sim. né? Ela faz uma Emanuele mais, assim, mais cerebral, assim, uma coisa, É. até questão dos novos tempos. E o fato do filme se passar em Hong Kong, ela é uma executiva de uma rede de hotéis que está lá em Hong Kong na inauguração de um novo hotel, Para assim, inspecionar um hotel inspecionar da o novo rede, hotel né? da rede, assim, e aí ela acaba se envolvendo, assim, que nem na Emanuele original, já começa no avião, assim, indo para Hong Que Kong, isso era ela clássico começa, também no primeiro Emanuele de sim, que 74, já a começava cena no do avião, sexo num banheiro do avião, e é como uma espécie de citação e homenagem. sim, Esse filme do Rei do Ivan, faz 50 a anos mesma. depois, também tem uma cena Exato. Aí ela semelhante. chegando lá, ela se envolve com diferentes homens, com mulheres, acaba se envolvendo mais que nem no filme original com uma figura misteriosa lá de um cara que viu ela no avião e acaba se envolvendo com ela no hotel. E o filme, ele investe pouco, assim, eu achei, na questão, digamos, sexual, assim. Ele é mais na questão, acho que, existencial. É um filme muito bonito, até por, não sei se foi intencional, mas me lembrou muito, Roger, não sei se pra ti O pareceu Wong também, o Wong Kar-wai. Kar-wai. Ah, sem dúvida. O clima, a fotografia, as É, cores, aquelas cores quentes, meio exato. neon e fumaçada, é típico dos filmes do Wong Kar-wai. Talvez tenha sido uma referência direta, assim, por o filme se passar em Sim, Hong Hong Kong, assim, Kong. e ter um clima meio dos filmes do Wong Kar-wai, aquelas relações amorosas meio etéreas que ficam no não dito, que ameaçam não sair. É interessante, eu acho até que é um ponto positivo do filme retomar um personagem Sim. clássico, famoso, sem investir tanto nessa E, questão mais sexual, assim, é, tentar fazer um drama, na verdade é um drama, e com uma abordagem feminina mesmo, exatamente, porque todos os outros, ou, bom, praticamente todos os mais conhecidos, pelo menos as versões, né? Fora, claro, o livro que o Marcelo sim. citou, que é uma escritora mulher, né? Mas as versões para cinema e televisão, em geral, eram Sim. escritas e dirigidas por homens. E ela Então, sempre tinha um personagem masculino, que ela tava, exato. tipo, a sombra, assim. Nesse não, nesse ela tá totalmente É, empoderada. eles tentam, assim, a Audrey Divan, né, a diretora Sim, roteirista, tenta, por um lado, dar uma versão mais feminina de como se lida, né, como mulher lida com seu sim, desejo, com seu sim, corpo, seu lugar no mundo mesmo, no mundo dominado sim, por homens, no mundo patriarcal. Nesse caso, ela é uma profissional, eh, como a gente já falou aqui, de uma rede de hotéis de luxo, que ela fiscaliza a qualidade desses hotéis, e esse especificamente em Hong Kong é administrado por uma mulher, uma gerente, que é vivida pela atriz americana Naomi Watts, está muito bem, inclusive, no papel, e ela é instruída, o personagem de Emmanuel, a encontrar alguma falha na administração sim. dessa gerente, porque as chefias já querem se livrar dessa mulher.
E aí é colocado uma questão no filme de sororidade, né, de gente, olha, estão nos colocando mulheres contra mulheres, mas para atender a vontade masculina que é dominante. Isso é interessante e, por outro lado, também mostrar que nesse ambiente, independentemente de ser mulher ou homem, qualquer que seja o gênero da pessoa, esse ambiente desse mundo altamente sofisticado, internacional, e que tem muito dinheiro, é também, ao mesmo tempo, esvaziado emocionalmente, existencialmente, é um vácuo que as pessoas vivem apenas para o seu trabalho e para o dinheiro. As pessoas têm que ter uma atitude cínica perante a vida e perante as outras pessoas. E a personagem da Emanuele tenta compensar isso, consciente ou inconscientemente, nesse filme, com sexo, com a busca do prazer, que é sempre insatisfatória, né? Sempre causa não apaga, não dissipa esse mal-estar que ela tem, que ela sente no mundo, né? Mas eu acho, Marcelo, aí é que eu acho que o filme não consegue dar essa densidade dramática, passar isso, esse mal-estar da personagem, essa incomodação com o seu lugar no mundo. Ele é acenado no filme, ele é mostrado, mas eu acho que não é bem desenvolvido. E também, por outro lado, do ponto de vista sexual, ele também, independentemente da ênfase que seja, mesmo sendo por um desejo feminino, acho que ele também não é explorado de maneira alguma, explorado no sentido de desenvolvido. Então, acho que ele fica a meio caminho das duas coisas. Ele não é nem exatamente um drama existencial e com crítica social, política mesmo, né? A respeito de uma sociedade voltada para o consumo e sem espiritualidade nenhuma. E também não é um filme de exploração, de desenvolvimento, de abordagem de sexualidade, né, do ponto de vista feminino que seja, né? Então, eu acho que ele acaba não chegando lá. E eu acho que a Noémie Merlan, que é essa atriz que eu acho muito boa, ela não é tão culpada assim, mas eu acho que é uma questão de direção, é o tom de direção que optou por uma certa apatia que acaba não dando vida pro filme. Eu não achei ela não só apática, como também, não sei, meio desconfortável nesse papel, assim, de mulher incisiva, mulher Talvez fatal, isso assim, da também. Emanuele. Eu acho que ela não tá, assim, no personagem. E já que a gente falou da Naomi Watts, eu também, assim, é um papel legal, mas também, assim, pra que botar a Naomi Watts? É uma ponta que ela faz, assim, deve ser alguma questão pessoal, assim, afetiva com a diretora, assim, eu não me aprofundei pra saber. Talvez tenha uma questão, assim, como é uma atriz amizade. hollywoodiana, talvez faça um filme, de alguma maneira, circular comercialmente melhor por outras paragens, né? Exato. É isso. Bem, a gente vai para um rápido intervalo aqui e depois nós voltamos falando de mais cinema europeu. Já voltamos. A gente está de volta aqui com o Cineclube Matinal e vamos falar agora de Dreams, que é um baita filme que está em cartaz aqui nos cinemas do país e que encerra uma trilogia, né, que a gente já falou aqui dos dois primeiros títulos dessa trilogia, dirigida e escrita por um realizador norueguês chamado Dag Johan Haugerud. E a trilogia chama-se Sex, Love and Dreams. E esse filme que está em cartaz agora, finaliza esse tríptico, é o Dreams. Ganhou o Urso de Ouro, que é, né, o principal prêmio, melhor filme, no Festival de Berlim deste ano. E conta a história de uma adolescente entre 16 anos que descobre tem um despertar da afetividade, da sexualidade, se encantando com uma professora que chega na sua escola e ela, não sabendo muito como expressar isso, como externar essa paixão que é proibida, né? É uma paixão que ela tem que manter silenciosamente. Ela começa a escrever um diário. Só que ela... E ela escreve muito bem. A gente vai acompanhando, aliás, o filme em toda até metade dele, praticamente, pelo menos o primeiro terço,
ele parece um livro sendo um audiolivro, né, Marcelo? Porque tem essa personagem da adolescente, ela vai contando o que está acontecendo e lendo trechos desse diário que tem uma qualidade literária muito grande. Sim. E ela acaba mostrando para a avó, que é poeta, porque ela não se contém, ela quer dividir com alguém, então ela mostra o que escreveu para a avó, e a avó, por sua vez, mostra para a filha, mãe dela, né, o que a filha dela, né, e a neta, no caso da senhora, escreveu. Então, tem 3 gerações de mulheres que lidam diferentemente com a questão Sim. do amor, do sexo e das suas frustrações e desejos e fantasias com relação a isso e na vida. Eu gostei muito do filme, Marcelo, e eu acho ele muito bem superior, inclusive, aos outros 2, né, episódios. Sem Ainda que os filmes, né, o Sex, um chama Sex, outro Love e esse Dreams. Eles são histórias independentes entre si. Sim, não tem. É uma trilogia meio forçada, assim, né? É uma trilogia, exatamente, meio conceitual, porque as histórias não conversam, os personagens não têm nenhuma conexão entre si. Mas, de qualquer maneira, Dreams, esse filme, eu achei Sim. muito mais bem resolvido que os 2 primeiros. Não sei o que tu achas. Não, sem dúvida, muito, muito superior, assim, nem parece que é o mesmo diretor, assim, porque os 2 primeiros, o Sex e o Love, eu não curti tanto, assim, mas vamos falar do que é o bom. Me chamou a atenção, Roger, 2 coisas além dos que tu já destacou. É a construção narrativa do filme, assim, da forma como ele é, que ele tem essas elipses de tempo, assim, né? Isso. Que numa hora tu fica meio confuso, assim, o que é passado, o que é o presente, o que tá no diário, o que tá sendo na realidade. E aí, aos poucos, ele vai desanuviando isso de uma forma muito robusta, assim, muito criativa, assim, porque a gente tá lidando, assim, com as memórias dessa menina, ao mesmo tempo tá mostrando como tá sendo o impacto daqueles relatos na realidade, e ao mesmo tempo que eles vão tratando disso, revolta em uma história que tu acha que ficou meio mal resolvida, mal contada, depois ele volta para explicar um pouco melhor como foi aquela situação. E aí vai formando um conjunto muito interessante, assim, de como lida, assim, a gente tá diante disso, de um drama juvenil, assim, de descoberta da sexualidade. Essa menina, que é Johanne, se descobre apaixonada por uma professora que se chama Johanna. Então já ela mesma fala, assim, que já começa, que ela vê nisso um sinal que elas são almas gêmeas, assim, mas na verdade a gente nunca sabe, assim, que o filme vai construindo muito isso, né? O que é da cabeça da menina, essa paixão, e o que de fato ela foi consumada e retribuída pela professora, né? Isso. Porque a gente fica achando que é só uma questão da paixão juvenil, da professora não tá nem aí, é uma mulher mais madura. E aí entra em discussões interessantes, assim, né? Porque a própria mãe da menina fala assim, mas isso aí não constitui um abuso, mas aí a professora, mas a professora tem culpa na história, estimulou, não estimulou. É isso que é legal do filme, que ele vai construindo, ele não bate martelo, assim, no que aconteceu. Aos poucos ali, que a mãe procura a professora para conversar, vai se construindo. A questão literária é muito legal, assim, da construção da narrativa, literalmente, né? Porque a avó é uma poetisa que tem um contato com a editora, leva lá os escritos da neta, reconhece um mérito literário nessa construção. E isso é muito interessante, assim, de todas as pessoas que cercam essa menina, assim, todas elas acabam contribuindo nesse painel. Tem, tipo, a avó, a mãe, e depois, mais adiante, um psicanalista com quem ela vai conversar sobre essa história. E eu acho, assim, que é muito criativo e muito instigante. E o que me chamou a atenção, Roger, que assim como sempre chama atenção nesses filmes nórdicos, escandinavos, acho que desde o Bergman, é a forma muito racional como se lida com essas questões, assim, passionais. Porque se a gente está acostumado em filmes latinos ou filmes, assim, mais de outras culturas, isso aí sempre mexe de forma muito intensa com as emoções familiares entre pessoas. E nesses filmes escandinavos, não só nesse como nos outros, tudo é resolvido com conversa de uma forma muito cerebral. São pessoas muito elevadas, sei lá. Porque é curioso isso. Acho que lá desde o Bergman, assim, por mais briga de casal, tu nunca vê barraco, tu nunca vê
briga, discussão, tom de voz mais elevado, é tudo assim muito ponderado, racional. Eu acho que é uma característica muito interessante, civilizada, né, de resolver esses dramas, assim, né? Mas assim, concordo contigo realmente que há uma questão de cultural de não externalizar do ponto de vista Sim, de ação, sim, né, físico mesmo, sim. esses sentimentos conflitantes, mas não quer dizer que eles não existam. Eu Não, acho que fica exato. muito claro nesse Sim, filme, e eu concordo contigo, né? sim, A construção narrativa é muito inteligente e também muito sensível. sim, Porque são camadas de entendimentos e e de sensibilidades que são colocadas frente a frente e às vezes são sim, conflitantes. Então, falaste da avó, sem dar muito spoiler, ela reconhece num primeiro momento e acata a, a, essa questão da neta se apaixonar por uma outra mulher, por uma professora. Ela acha isso interessante porque ela vem de uma geração, essa senhora, dos sim, anos 60, mais libertária, etc. Mas quando a menina se mostra literariamente também com uma consistência, com uma maturidade surpreendente, ela se sente ameaçada, sim. porque ela talvez não tenha Uhum. a mesma estatura literária, ou pelo menos já está no final da sua vida e já não tem mais esse vigor Sim, sim, criativo que ela vê na neta. E isso causa, sim, desperta emoções conflitantes nela. sim, Da mesma forma da mãe, né? A geração intermediária entre essas duas, né? A neta e a avó, a mãe também descobre que ela está deixando passar. sim, Não há nenhum, né? Fazendo outro parênteses, não há homens nessa história, por enquanto. Vai aparecer um psicanalista no final, que o Marcelo falou, mas é uma história muito feminina, só sim, mulheres. Então a gente não vê companheiros dessas mulheres. E essa mãe, que é uma mãe solo, a gente não sabe que é direito, né, o que aconteceu, que é do pai da menina, da Johanne. Bem, ela sente que a vida também dela está sim, passando e ela está se esvaindo, está perdendo a chance de construir talvez uma relação, etc. Então é tudo muito interessante, às vezes, como eu disse, às vezes são sim, conflitantes. E aí também tem sim, uma questão de como a paixão, né, o sim, próprio desejo é uma construção de narrativa, de significados simbólicos que a gente faz, sim, né? Porque no começo a gente pensa que há uma correspondência sim, entre a aluna, né, a garota adolescente e a professora, e depois a gente vai vendo que não é bem assim uma correspondência em termos de interesse amoroso entre as duas, e talvez não seja assim, não sei se não é, talvez não seja. sim, isso que é legal no filme, ele não bate ele não deixa É, claro o que rolou, o que aconteceu, é, porque a gente só acompanha o ponto de vista da lembrança da menina e exato. da memória dela. Eu acho que o ponto de vista da professora é externada só quando a É. professora é confrontada pela mãe e a professora diz: "Não, não tem nada, não teve Exato. nada", E assim, não não há tem e o que é generoso do filme é que nada é, disso é que nenhuma dessas versões é apresentada exatamente como correta exato. e uma outra como errada. Elas são humanas. Sim, Ele tem esse acolhimento, essa compreensão, tanto para o desencanto e para o realismo das duas mulheres mais maduras, né? As três principais, a mãe e a avó, que já estão, né, numa outra fase sim, da vida, então elas têm uma visão mais dura, mais cética mesmo, mais desencantada, e quanto para a empolgação, né, juvenil da protagonista, né, da jovem, e mesmo assim, ainda que não seja uma adolescente, a professora, ela é um pouco mais velha, que ela tem 20 e tantos anos, a menina sim, tem 16 sim, apenas, é uns 5, 6 anos. Até é dito, eu não me lembro é, exatamente a diferença de idade, mas é dito no filme. Então ela está também numa fase intermediária entre a adolescente e a mãe da adolescente, daí já é uma mulher mais madura de 40 e tantos anos. E essa professora, ela também tem esse brilho, esse vigor mais solar com relação à vida, que as outras duas mais velhas não têm. E o filme acolhe todas essas mulheres, todas essas uhum, percepções, porque são humanas, elas não são necessariamente sim, erradas, mesmo que acabem sim, despertando ações que a gente vai
condenar, pode não endossar de uma ou outra dessas personagens por conta dessas percepções de vida, dessas frustrações, mas isso não quer dizer que elas sejam más ou boas, melhores que as outras por conta disso. Grande Certo. filme Dreams, né? Recomendamos muito. Muito. Ganhou 5 estrelas aqui, Cineclube Matinal. Aliás, falar em Cineclube Matinal, a gente vai ter uma edição presencial no dia 14 de julho, agora próxima segunda-feira, e é sobre isso, sobre esse filme que nós vamos exibir e comentar aqui no Cine Bancários, que é nosso parceiro do Cineclube Matinal, que nós vamos falar no próximo bloco, a gente já volta. A gente está de volta, então, com o Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia. Como eu falei antes, nós vamos conversar agora sobre o filme que nós vamos exibir no Cineclube presencial, porque além do podcast, né, Marcelo, o nosso projeto, que é uma parceria da Matinal, que é um grupo de jornalismo independente, com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e com os Cine Bancários, esse projeto inclui sessões mensais de filmes que a gente exibe e comenta depois a respeito desses filmes numa sessão especial. E nós vamos falar de um título, né, de um filme que ainda não entrou em cartaz, vai ser uma sessão de pré-estreia, portanto, quem estiver em Porto Alegre e quiser ver, a gente recomenda muito, que é um filme bem interessante e que está inédito no cinema, só vai entrar na próxima quinta-feira, né, dia 14, então, de julho, agora segunda-feira, a partir das 19 horas, no Cine Bancário, nós vamos falar de Uma Bela Vida, que é o novo filme de um dos maiores cineastas, não apenas vivos, mas de todos os tempos, acho, da história do cinema, sem dúvida, né? Que é o Constantin Costa Gavras, que é um realizador grego, naturalizado francês, e que se notabilizou, especialmente nos anos 70, a partir dos anos 70, com uma série de filmes. Final dos anos 60, né? A gente pode começar a traçar a trajetória do Costa Gavras, que se notabilizou com filmes políticos, né? De denúncia política, que acabaram determinando, né, Marcelo, a meu ver, assim, especialmente a partir de Z, né, que é o filme de 1969, em que ele trata de um crime político na sua Grécia natal, ele meio que ditou um cânone do thriller político no cinema, copiadíssimo e homenageadíssimo por cineastas, tanto muito talentosos até os menos talentosos que ele, porque ele conseguia unir discurso, manifesto político, posicionamento, militância mesmo, do ponto de vista política, com digamos, a linguagem e os recursos do thriller, do filme de suspense, do filme mais de ação possível, né, e mesmo até hollywoodiano, mas com esse conteúdo, como a gente diz aqui, político. Então, um cineasta incrível, mas que vem agora. Nos últimos anos ele tem feito filmes com dramas, com outros tipos de abordagem, mais sociais. Sempre tem um panorama político, econômico, um pano de fundo, sempre tem nos filmes dele, mas agora ele tem um outro tom, ultimamente, e esse, Uma Bela Vida, é um filme interessantíssimo sobre um encontro entre um filósofo, um renomado no filme, né, um francês, que começa a fazer um check-up e descobre que talvez ele tenha incubado um tumor que pode vir a despertar. E ele começa a ficar né, bolado, preocupado com isso, e ele encontra nesse caminho um médico que é especializado em cuidados paliativos, né, em atender pacientes que estão em fase terminal, que já estão desenganados, e especialistas estão nessa transição entre a vida e a morte, digamos assim. E eles começam a ter uma conversa e partindo também dos relatos de pacientes
né, histórias que esse médico, que é vivido por também um ator muito bom, Cad Merhad, o Cad Merhad, que ele atendeu durante sua vida, e eles estabelecem uma parceria. E o filósofo é vivido por um ator também muito bom francês, que é o Denis Podalides. Marcelo, o que tu achasse desse Costa Gavras crepuscular, digamos assim? Eu gostei, e eu acho que, como tu disseste, assim, ele tem ele reflete muito, assim, um filme feito por um homem de 92 anos, 92 anos, que né? está em plena atividade ainda, né? É impressionante isso, esse vigor que ele É. tem, uma carreira regular, com filmes muito acima da média, em geral. E o filme, ele tem essa coisa, assim, de já olhar para esse final da vida de uma forma bastante delicada, assim, através por meio dessa relação, né, entre o escritor, o filósofo e o médico, que é, na verdade, um espelhamento do livro que deu origem ao filme, que é um livro que partiu de conversas reais entre o O filósofo Regis Regis Debray. Debray e um médico chamado Claude Grange, ou Granger. E eles lançaram um livro, que é o nome que dá o título ao filme, que é O Último Suspiro, O em Suspiro. francês. É. Que é o nome do livro, que é um livro lançado em 2023, foi adaptado rapidamente, no ano seguinte, pelo Costa Gavras. E eu acho que ele mantém muita coisa do livro, isso. Assim, dessa coisa que eu achei, Roger, que em alguns momentos ele acaba sendo muito didático, assim, nos temas, assim, que ele tenta abarcar várias coisas no filme, assim, não só essa questão da finitude, né, quanto da questão da exploração disso, comercial, que se faz da medicina. Tem todo um diálogo lá que eles ficam falando das grandes corporações que investem muito nos cuidados de manter os pacientes vivos, Sim. mesmo contra a vontade do paciente ou da família, porque isso aí gera muito dinheiro. Então tem inserido nessas conversas, tem essa coisa que é típica do Costa Gravas, que deve partir já, que é uma provocação provavelmente que está no livro, que é de discutir isso, né? Desse comércio, assim, tipo, as pessoas vivem mais hoje, mas também vivem alimentando Que qualidade de vida que tem e uma alimentando indústria. uma indústria, Uma né? indústria, daí que eles falam lá que tem a medicina a paliativa, que ela não é tão badalada assim, justamente por isso, porque ela vai de confronto à medicina curativa, Curativa, que essa que é que a é essa medicina. de preservar. E esse médico que tem esse viés bem humanista, assim, ele trabalhou na África, conhece a realidade, assim, ele tem uma visão muito humanística, assim, digamos, da questão do exercício da medicina e do respeito pelo ser humano, assim. Mas eu acho, assim, o filme, ele na minha opinião, assim, ele não te permite um envolvimento maior, assim, com os personagens, porque são vários personagens que fazem participações, assim, né? E a gente viu ali a Charlotte Rampling, faz uma paciente, tem uma atriz espanhola muito conhecida, a Ângela Molina, que também participa na fase final ali. É só para dar umas pinceladas de vários tipos de casos, assim, e dos pacientes com seus familiares. E eu acho que daí ele leva muita coisa dessa coisa literária, assim, que tem frases ali que são muito didáticas, assim, muito assim, das corporações, dos médicos. Tem um médico africano não, é um africano que aparece lá horas tantas no filme, porque é um amigo que o médico esse fez quando ele estava fazendo serviço Lá no no Senegal, Senegal. que também está meio deslocado ali, eu achei no filme. Mas eu acho que o grande tema dessa questão da finitude, acho que é muito interessante, que é a reflexão, assim, ó, quando tu te vê diante da morte, assim, iminente, ou a caminho de um diagnóstico de um câncer, por exemplo, como que tu te prepara? Como a tua família lida com isso? É um tema que eu acho que bate mais forte conforme alguém já tenha passado por isso, com um familiar ou consigo próprio, do que, de repente, uma plateia mais jovem, assim, talvez não tenha tanta Há identificação, horas assim. tantas o personagem do filósofo, num diálogo com a esposa, estão dirigindo, ele diz que, né, que na virada do século XIX para o XX, o grande continente a ser descoberto e explorado, e que o foi, segundo ele, foi o sexo. E Sim. que foi o primeiro desbravador, teria sido Freud, né, por colocar
o desejo, a gente já falou aqui nesse programa muito sobre isso, né? O sexo e o desejo dentro da dimensão humana né, falar sobre isso, verbalizar e não ser exatamente um tabu. Ainda o é, mas já, claro, já bem mais, já faz as pessoas já falam sobre isso com uma maneira, de uma maneira mais corriqueira, mais faz parte da sua vida. E ele diz que no século XXI, essa questão agora esse continente a ser descoberto pode ser a morte. Sim. Todo mundo morre, isso não é nenhuma novidade, mas a questão é que, e também isso é dito no filme, né, Marcelo, cada vez mais as populações estão envelhecendo porque as condições de vida e tanto do ponto de vista médico e mesmo materiais melhoraram muitíssimo nas últimas centenas de anos, nas últimas décadas, de uma forma exponencial. Então, as populações no mundo inteiro, em geral, estão ficando cada vez mais velhas. Então, e na velhice, por mais que tenha cuidados, há uma decrepitude do ponto de vista físico das pessoas e há uma proximidade da morte fica mais evidente. Como lidar com isso? Tanto psicológica quanto fisicamente, materialmente, e o filme aborda isso bastante. E eu queria dizer, Marcelo, que eu acho é interessante, como a gente falou aqui, que todas essas diferentes maneiras com que a morte é abordada, tanto pelas pessoas que estão passando por isso, né, os doentes terminais no filme, quanto pelos seus familiares, desde a negação mais absoluta até a resignação igualmente absoluta e suas nuances entre uma coisa e outra. Tem 4 atrizes, na verdade, que eu diria, que são, inclusive, curiosamente, de nacionalidades diferentes, que encarnam personagens e estão muito bem, ainda que seja realmente a gente não aprofunde, que a gente não entra exatamente nas histórias desses personagens, são vários, como disse assim, vários episódios, não é exatamente episódios, mas várias histórias que são contadas ali e que a gente vê encenadas aí né, na rememoração do médico. A gente vê os personagens né, vivendo o que ele está narrando. A Charlotte Rampling, né, que é uma atriz inglesa, mas que fez uma carreira, ainda continua fazendo, né, na Europa, especialmente na França, fez muito, na Inglaterra, etc. A Angela Molina, que é a última parte, que é lindíssima, eu acho. Uma cigana. É uma cigana, né? E a Angela Molina é uma atriz espanhola que ficou muito conhecida num grande filme que é Esse Obscuro Objeto do Desejo, né? Do Luis Buñuel. A Caran Viard, que é uma atriz francesa, ela faz uma médica, também bem no final do filme, e especialmente uma atriz palestina maravilhosa, que é a Riyam Abbas, que talvez o nome não ressoe familiar para quem está nos escutando, nos vendo aqui, mas é uma atriz que talvez você já tenha visto em muitos filmes, até em filmes hollywoodianos, em séries, né, como 24 Horas, Blade Runner 2049. E bem, ela tá incrível no filme, fazendo um personagem que acompanha o marido nos seus últimos momentos. Então tem momentos muito tocantes nesse filme, Uma Bela Vida. Sim, e eu queria só retomar o que tu falou lá no início, Roger. Eu estava dando uma olhada assim na carreira do Costa Gavras, assim. Eu acho que não tenha um grande tema assim da sua época que ele não tenha É verdade. abordado, assim. Aí a gente vendo lá, tu falou do Z, que era a questão foi o golpe militar na Grécia. Na Grécia. Daí eu tô passando aqui, ó. Depois em A Confissão, que é de 1970, ele fala sobre a influência da União Soviética e a opressão lá na Tchecoslováquia. Num caso lá, também um personagem vivido pelo Yves Montand, que nem no que nem no Z. Aí no Estado de Sítio, ele fala do golpe no Uruguai, envolvimento dos Estados Unidos nos golpes na América Latina. Depois, em Sessão Especial de Justiça, ele fala lá do colaboracionismo francês. Lá, através de um julgamento lá na Segunda Guerra Mundial, né? A época da ocupação nazista na França. Isso, que é um tema muito caro na França, isso, a questão do colaboracionismo, né? Em Missing, O Desaparecido, como no Brasil, que é eu acho que é o filme mais conhecido, acho que o mais conhecido dele. do Costa Gavras. Estrelado por Jack Lemmon, numa grande atuação. Passa Spacek também. O golpe militar no Chile, né? Na perseguição lá do Pinochet, que é um filme, assim,
não é comum filmes não latino-americanos tratarem desse tema, assim, dos golpes militares na América Latina, no caso esse do Chile. É um filme muito impactante, assim, muito bonito. Depois, em Hanukkah, ele já antecipa essa questão da causa Israel-Palestina na questão dos direitos humanos, lá de uma advogada israelense que vai cuidar do caso de um jovem palestino, não um jovem, um homem palestino acusado de terrorismo. Depois, Atrás Suados, que é um tema que eu acho interessante, né, que ele fala de supremacismo branco daqueles lá do terrorismo interno dos Estados Unidos. Que é uma agente do FBI, que é a Deborah Winger, que se infiltra num grupo lá de supremacistas lá da Ku Klux Klan, lá, brancos, que estão querendo fazer atos terroristas. E aí vai indo. Paraíso ao Oeste é um filme que fala da questão migratória. Um filme já de 2009, que é de um rapaz que quer entrar ilegalmente na França, partindo da Grécia. Então, assim, a gente vai passando a carreira do Costa Gavras. Amém, ele fala exatamente, o envolvimento da Igreja Católica com o nazismo. Com o nazismo, né? Do Vaticano, né? Sendo conivente com o nazismo. Então, Exato. ele realmente pega grandes e polêmicos temas. Exato. Fala também da questão do euro, né? A Grécia. Tem filmes dele que é o Capital. O Capital. Que é o filme sobre a questão da crise econômica na Grécia, assim, que foi... Depois tem aqui um filme que eu gosto muito, que é aquele O Corte, que é um filme que ele fala das grandes corporações, assim, que é de um executivo que fica desempregado e resolve virar um serial killer de futuros concorrentes dele numa vaga de emprego. Assim, então é isso e que a gente falou. Esses temas, que às vezes não são temas duros, áridos, mas que são abordados por ele, em geral, com um ritmo, uma pegada de um filme de thriller, de suspense, como se estivesse vendo um filme policial de busca de desvendar, de detetive, de desvendar um mistério, um crime, seguir entre uma briga, uma perseguição de gato e rato entre polícia e ladrão, que é algo super corriqueiro no cinema americano, hollywoodiano, e ele adapta para temas centrais, grandiosos, e de uma maneira que eu acho única, Marcelo. Alguns outros conseguiram, realizadores, eventualmente, emular esse tipo de abordagem, mas não com tanta eficiência e tão seguidamente como o Costa Gavras. Acertavam esses outros realizadores que vão nessa linha, e aí num outro filme já não fica tanto assim. Ele é um mestre. E só para dizer, os prêmios dele, né? Z, de 69, ganhou o Oscar de melhor filme e melhor montagem. E ganhou também o prêmio prêmio do júri, que também é segundo prêmio mais importante no Festival de Cannes. O Missing, né, Desaparecido, ganhou o Oscar de melhor roteiro e ganhou a Palma de Ouro, que é o principal prêmio no Festival de Cannes. Muito mais que um crime, que também, outro filme que foi citado aqui, Urso de Ouro no Festival de Berlim. Então, e ele é desde 2007 diretor da Cinemateca Francesa, que é o templo disso que a gente está fazendo aqui, que é a cinefilia, né, lá em Paris. E um exemplo disso que tu falou, Roger, é muito mais que um crime. Eu acho que ele exemplifica bem essa questão dele tratar de grandes temas dentro de um outro tema, que é um drama familiar, né, da reaproximação de um pai e filha, que na verdade esconde toda uma questão relativa a trauma de guerra de um criminoso nazista ou não, que a filha fica descobrindo o passado do pai através de um julgamento pelo pai acusado. E é um filme muito interessante, assim, porque aparentemente ele é um drama familiar, assim, sobre reaproximação de pai e filha, e aos poucos vai desenvolvendo toda puxando um fio de um passado nebuloso, assim, desse pai, supostamente um criminoso de guerra envolvido em crimes horrorosos, assim. É isso. Uma Bela Vida, um grande filme que vai entrar em cartaz na semana seguinte, aqui nos cinemas brasileiros, mas na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, a partir das 19 horas, aqui nos Cine Bancários, em Porto Alegre, nós teremos uma sessão especialíssima de pré-estreia desse filme, uma parceria nossa com os Cine Bancários, com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também com Filmes do Estação, que é a distribuidora
desse filme. Então, Costa Gavras, Uma Bela Vida, é o nosso filme do Cineclube presencial. Depois da exibição vai ter um papo comigo e com o Marcelo Perrone. Passamos a régua por hoje, Marcelo? Passamos. É isso. Foi o podcast, então, do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, está comemorando 6 anos e é uma realização que a gente faz em parceria aqui com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região e também com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação Roger Lerina, do Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiffer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, comandando todos os teclados aqui do nosso programa, o Diego Dornelles. Comunicação, tem coordenação de Aline Dolfs, aqui do Sindicato dos Bancários. A direção de comunicação também aqui do Sindicato dos Bancários é do Sérgio Hoff. Gente, siga o perfil aí do Cineclube Matinal no Spotify e na Apple Podcast. Toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar novidades, histórias do mundo do cinema. Reforço, segunda-feira, dia 14 de julho, a partir das 19 horas, no Cine Bancários, termos uma sessão presencial de Uma Bela Vida, no filme do Costa Gavras. Nos vemos lá, ou então na próxima quinta-feira. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.